26 de julho de 1974, Provincetown, Massachusetts. Uma criança encontrou um corpo nas dunas. Uma mulher, morta, mutilada. Mas havia um detalhe que tornaria esse crime diferente de qualquer outro. Ninguém sabia quem ela era. E havia um homem que desapareceu no mesmo dia, um homem que ninguém conseguiu encontrar. 48 anos depois, a verdade finalmente viria à tona. A Dama das Dunas. A menina estava brincando nas dunas quando viu um corpo, deitado em um cobertor de praia. Ela correu, alertou seus pais e a polícia foi chamada. Os investigadores chegaram e fotografaram tudo. O corpo estava decomposto, exposto ao sol por semanas. Mas havia detalhes que chamavam a atenção. As mãos haviam sido cortadas, removidas completamente. A cabeça estava quase separada do corpo. Um corte limpo, preciso. Alguém havia feito isso deliberadamente. A pergunta era, por quê? Os investigadores coletaram o corpo, realizaram uma autópsia, mas a decomposição havia apagado muitas evidências. A causa da morte não pôde ser determinada com certeza. Havia um dente de ouro, esmalte de unha rosa, uma cicatriz, detalhes únicos, mas sem rosto, sem nome, sem identidade. A polícia fez a pergunta óbvia: quem era ela? Enquanto a polícia investigava o corpo, outra história começava a emergir. Havia uma mulher desaparecida. Ela havia chegado a Cape Cod com um homem. Eles estavam hospedados em um motel local. E então, ela desapareceu. O homem relatou à polícia que ela havia saído após uma briga, que ela havia dito que ia embora. A polícia o interrogou. Ele tinha uma história, ele tinha explicações. Mas havia algo que não encaixava. Quando a polícia perguntou onde ele estava quando a mulher desapareceu, sua resposta foi vaga. Ele disse que estava no motel, sozinho. Ninguém o viu, ninguém podia confirmar. A polícia não tinha provas. Sem corpo identificado, sem crime confirmado, não havia muito que pudessem fazer. O homem foi liberado. Mas a polícia continuou fazendo perguntas. Eles procuraram pela mulher desaparecida. Eles verificaram registros de viagem. Eles entrevistaram pessoas que a conheciam. Ninguém a havia visto desde aquele dia em julho de 1974. Semanas se tornaram meses. Meses se tornaram anos, décadas. A polícia nunca encontrou a mulher desaparecida. Os investigadores criaram desenhos forenses. Artistas tentaram reconstruir o rosto. Esses desenhos foram publicados em jornais. A polícia esperava que alguém dissesse: "Eu a conheço." Ninguém veio. Teorias surgiram. Uma sugeriu que ela era uma figurante do filme Tubarão, que estava sendo filmado na região. Outra ligava o caso a um serial killer, mas nenhuma teoria se sustentava. O caso esfriou. Os investigadores originais se aposentaram. Os arquivos foram guardados. A vítima se tornou conhecida como a Dama das Dunas, um símbolo de mistério não resolvido. Mas havia um detalhe que ninguém havia esquecido. O homem que estava com ela, o homem que desapareceu. A polícia nunca o encontrou. Ele havia deixado Cape Cod logo após o desaparecimento da mulher. Ele havia mudado de identidade. Ele havia desaparecido tão completamente quanto a mulher. Em 2019, a polícia de Massachusetts retomou o caso. Eles exumaram o corpo, coletaram amostras de DNA e enviaram para análise. Os resultados foram decepcionantes. O DNA estava degradado. Não havia correspondência em bancos de dados conhecidos. Mas havia uma nova tecnologia, uma que não existia em 1974. Genealogia genética forense. A ideia era simples, mas poderosa. Usa o DNA para encontrar parentes distantes, parentes que talvez não estejam em bancos de dados criminais, parentes que talvez tenham feito um teste de DNA por curiosidade pessoal. E a partir daí, trabalha para trás. Constrói uma árvore genealógica e identifica a vítima. A polícia decidiu tentar. Eles enviaram o DNA para laboratórios especializados. Meses se passaram. Correspondências foram encontradas. Parentes distantes. Pessoas que compartilhavam DNA com a vítima. Os investigadores começaram a mapear família, linhagem, nomes, datas e, gradualmente, uma imagem começou a emergir. Em outubro de 2022, após 3 anos de investigação meticulosa, os investigadores chegaram a uma conclusão fundamental. A Dama das Dunas tinha um nome. Seu nome era Ruth Mary Terry. Ruth nasceu em 1936, no Tennessee. Os registros mostram que ela havia vivido em vários estados ao longo de sua vida,
se casando e se divorciando enquanto se mudava de um lugar para outro. Sua vida havia sido marcada por mudanças constantes, por transições entre cidades e relacionamentos. Mas em 1974, Ruth estava em Cape Cod, viajando com um homem cujo nome ainda permanecia desconhecido. Os investigadores sabiam quem era Ruth, mas ainda havia uma pergunta fundamental que permanecia sem resposta. Quem era o homem? Quem era a pessoa que havia estado com ela naquele dia, em julho de 1974? A polícia revisitou os registros de 1974, procurando por qualquer menção de um homem que tivesse estado com Ruth em Cape Cod. Eles encontraram o nome dele: um homem chamado Guy Moldavin. Mas quando a polícia procurou por Guy Moldavin em 2022, encontraram algo inesperado. Ele havia morrido em 2002, 20 anos antes da identificação de Ruth. A polícia não podia interrogá-lo, não podia prendê-lo, não podia levá-lo a julgamento, mas podia investigar. E foi exatamente isso que fizeram. Guy Moldavin era um homem que havia vivido muitas vidas. Os registros mostram um padrão de constante movimento: casamentos múltiplos, divórcios sucessivos, mudanças de estado e de emprego. Ele era um homem que deixava rastros, mas nunca ficava em um lugar por muito tempo. A polícia entrevistou as ex-esposas de Moldavin em busca de respostas. Elas forneceram relatos consistentes que pintavam um quadro preocupante. Uma ex-esposa descreveu um homem controlador, ciumento, que havia sido agressivo com ela. Outra relatou abuso verbal constante, humilhação e medo. Uma terceira ex-esposa revelou violência física, descrevendo como ele havia colocado as mãos nela e como ela havia fugido no meio da noite para escapar. Os relatos pintavam um padrão claro: um homem que tinha um histórico de relacionamentos tumultuados, um homem que exercia controle sobre as mulheres em sua vida. Mas havia mais. A polícia descobriu que Moldavin havia deixado Cape Cod logo após o desaparecimento de Ruth. Ele havia se mudado para outro estado e havia começado uma nova vida com um novo nome, como se tentasse apagar seu passado. As perguntas se multiplicavam. Por que ele havia desaparecido tão rapidamente? Por que havia mudado de identidade? Por que havia deixado Cape Cod no mesmo momento em que Ruth desapareceu? A polícia tinha uma teoria, mas ainda faltava uma peça crucial do quebra-cabeça. Os investigadores compararam os registros com precisão cirúrgica. Ruth havia desaparecido em julho de 1974. Guy havia deixado Cape Cod em julho de 1974. Não era coincidência. Era o padrão de um homem em fuga. Os investigadores examinaram os registros de hotel e confirmaram o que suspeitavam. Ruth e Guy estavam hospedados no mesmo motel, viajando juntos. Eles entrevistaram pessoas que os conheciam, e os relatos foram consistentes. Ruth e Guy estavam em um relacionamento. Eles estavam viajando juntos, naquele verão de 1974. E então, ambos desapareceram. Ruth desapareceu, Guy desapareceu. Mas enquanto Ruth foi encontrada morta nas dunas, seu corpo mutilado, suas mãos cortadas, Guy conseguiu escapar. Ele deixou Cape Cod imediatamente após o crime, mudou de identidade e começou uma nova vida, como se pudesse apagar o que havia feito. Em agosto de 2023, a polícia de Massachusetts e o FBI fizeram um anúncio oficial que encerrou 49 anos de incerteza. O caso da Dama das Dunas estava resolvido. O responsável pela morte de Ruth Mary Terry era Guy Moldavin, seu marido. Moldavin nunca seria julgado. Ele havia morrido em 2002, 2 décadas antes de sua culpa ser oficialmente confirmada. Mas a verdade havia sido descoberta. E Ruth Mary Terry, que havia passado quase 50 anos como um mistério, havia finalmente recebido seu nome de volta. Após quase 50 anos como um corpo sem nome, Ruth Mary Terry foi finalmente exumada. Seu corpo foi reenterrado com dignidade, com seu nome em uma lápide apropriada. Sua família, que havia esperado por décadas por respostas, foi finalmente notificada. Eles sabiam, enfim, o que havia acontecido com Ruth. O caso, que havia permanecido aberto por 48 anos, foi oficialmente fechado em 2023. Ruth Mary Terry não é mais um mistério. Ela não é mais a Dama das Dunas, um símbolo anônimo de casos não resolvidos. Ela é uma pessoa, ela é uma história, e sua história finalmente foi contada.